Começa agora a conferência de imprensa da Rádio Observador. Hoje trago-vos a solução para os vossos problemas. Vocês bem têm partilhado que os anos já pesam, que se começam a preocupar com a longevidade. Pois bem, Estava à espera deste momento. Trago-vos um hábito que vos Uma pode... pessoa acorda para isto. Não, trago-vos uma ideia que vos pode valer aí mais uns 5 anos de vida. Isto faz diferença na vossa idade. Isso interessa. Não, o Paulo está a fazer de conta que não sabe, mas é rato. Ele fazer o joguinho matinal é sinal que anda a ler as mesmas investigações que eu. Então. Sim. Não envias os links todos os dias. Este estudo foi publicado há dias numa revista científica. É de uma equipa de cientistas de uma universidade australiana que chegou à conclusão que praticar exercício físico com regularidade pode aumentar a esperança média de vida e traz benefícios para a saúde bem maiores do que se pensava anteriormente. Eles dividiram a amostra em 4 grupos, cada um com diferentes níveis de atividade. Portanto, temos a Maria João, a Carla, o Paulo e o Bruno, cada um com a sua seu nível. atividade. Todos tinham mais de 40 anos. Confere, não é? Por um bocadinho só. Por uma coisinha. Uns meses. O grupo com maiores níveis de atividade fazia cerca de 160 minutos de caminhada por dia, quase 3 horas. 160 Temos minutos. o Paulo Ferreira. É o Paulo que tem tempo para isto. Não chego a esse ponto. Não chegas, não. Passas. Não. Fico ali pelas 2 horas, 2 horas e O Paulo não meia. consegue caminhar, o Paulo tem que correr. Pois dá é. nervos. Correr aqui para O Paulo fora. faz aqui, como é que é? marcha. A marcha. O Paulo é marcha, já sabemos. Não é? Ao passo que o grupo com menor prática física teve uma atividade semelhante a uma caminhada de 49 minutos, sou eu. Seguidos de grupo com 78 minutos, é o Bruno, e o terceiro com 105. Carla, tu não estás má. É isso e o spinning. Bem, com base nestes dados, as estimativas mostraram que se toda a população, neste caso norte-americana, com mais de 40 anos, fosse tão ativa como o Paulo Ferreira, a esperança média de vida poderia aumentar pouco mais de 5 anos. Isto Espetáculo. não deixa de ser impressionante. 5 anos. Ponham faz os toda a olhos no diferença. Paulo. Se todos fossem como eu e Inspirem-se. ficassem pelos 49 minutos, a esperança média de vida seria de 73 anos, ou seja, uma perda de quase 6 anos de vida, isto porque a atual esperança média de vida é de 78,6. Portanto, se calhar tenho que pôr as perninhas a andar, não é? Ai, tu põe os olhos nisto, Vê lá Maria. isso, vê lá isso. Tenho que me dedicar à marcha. Os investigadores ficaram surpreendidos ao descobrir que a perda de anos de vida devido a estes baixos níveis de atividade física pode rivalizar com as mesmas perdas devido ao tabagismo e à hipertensão. Portanto, não praticar exercício físico é quase, ou praticar pouco, Sim. é o mesmo que fumar muito e Ter ser maus hipertenso. hábitos. Portanto, há muitos detalhes, muitos números, mas só lendo está na revista Visão. Olha, eu também trago aqui a solução não para os vossos problemas, mas para os problemas de outras pessoas. É uma história que está no New York Times e que conta aqui a história de um semanário do estado norte-americano do Vermont que junta as pessoas ainda à moda antiga. Eu já vou explicar. Isto começa com a história de Katie Flagg, uma jovem na altura que veio viver para este pacato estado para tirar o curso universitário e por lá ficou a viver. Nessa altura, em 2008, quando decidiu ficar no estado do Vermont, começou a ter dúvidas. Então ia ficar ali para sempre, sem conhecer ninguém, naquela pasmaceira. Estávamos numa época em que conhecer pessoas em sites de encontros ainda não era muito bem visto. Era. E então, Katie virou-se para um semanário físico, um jornal, o 7 Days, que já na altura era um dos últimos bastiões dos anúncios pessoais. Ao longo de décadas, a secção de classificados pessoais deste jornal tornou-se quase um símbolo, um ex-libris do estado do Vermont. E além de ser muito eficaz a juntar pessoas. Agora tem uma secção online que faz o mesmo que fazia o jornal físico, que continua a existir. Procura-se senhora. Exato, só que com muita Disponível piada. para amar. Pois é, mas isto tem muita piada porque o próprio conteúdo dos anúncios é muito criativo e é muito vermontiano. Porque tem, por exemplo, um anúncio em que todas as palavras começam por O. Ou seja, tem piada. Alguém quer fazer e foi aí que Katie Flagg, foi através desta secção, que Katie Flagg conheceu um homem que a atraiu com um nickname inspirado num livro de que ela também gostava, e acabaram por se casar os dois, 3 anos depois de se terem conhecido, e continuam juntos. Aqui curiosa é a descrição que Katie faz do ambiente online na página. Diz ela que não é a internet grande e assustadora, é uma versão online da terriola da pequena terra onde vive. O 7 Days é um semanário
alternativo, fundado em 1995 por 2 jornalistas, com 60 e tal mil dólares, na altura em que ainda era possível fundar um jornal físico com este dinheiro. E a secção de classificados nasceu pouco depois, era uma fonte considerável de receitas, porque acima de um determinado número de palavras as pessoas pagavam mais, e se quisessem entrar em contacto com um dos anunciantes, ou seja, responder a um dos anúncios, tinham de o fazer através de uma linha de valor acrescentado do próprio jornal. Com o surgimento dos sites de encontros e aplicações nos anos 2000, muitos jornais em papel fecharam as secções de anúncios pessoais, mas neste jornal eles perceberam que estavam ao serviço de uma comunidade. Ou seja, aquilo não era pessoas espalhadas, não se sabe bem por onde, eram pessoas que viviam, que até provavelmente se poderiam conhecer, exatamente, e isto facilitava, de facto, o contacto. O jornal atualmente continua a receber muita correspondência com anúncios, mas faz uma triagem rigorosa. Só aceita pessoas que sejam mesmo do estado do Vermont. E assim promove a proximidade no meio este das aplicações e dos sites, saturado um pouco por causa da impessoalidade dessas aplicações e também da falta de confiança que algumas pessoas têm no ambiente online por causa também dos esquemas e das fraudes. E aqui fica-se entre estes dois mundos, o virtual, mas sempre com uma porta aberta para o real. Algumas publicações, e algumas até muito famosas, continuam a ter anúncios pessoais, como a New York Review of Books, e são publicações sérias, e o 7 Days segue-lhe o exemplo a uma escala menor e mais intimista ou regional, se quisermos, e depois, lá está, estes anúncios têm um espírito, um estilo muito próprio do Vermont. E eu aconselho-vos a ler esta reportagem que está no New York Times, precisamente para encontrar alguns exemplos deste humor, deste sentido de humor muito peculiar de quem publica anúncios no 7 Days. No 7 Days. Afinal, o tamanho importa, não é? A dimensão aqui ajuda a tornar isto mais prático. Eu li no Observador um artigo que tenta explicar porque que é importante que a inteligência artificial vá aprender português. O anúncio feito por Luís Montenegro no primeiro dia da Web Summit é um artigo da Cátia Rocha com a ilustração do Rodrigo Mendes e que tenta exatamente explicar o que é que pode acrescentar o modelo de linguagem quando já temos tantos. Ora bem, há uma... Os modelos estrangeiros têm riscos, como, por exemplo, a perda de representatividade cultural ou a dificuldade em encontrar as variantes do português, nomeadamente o português falado na Europa. Quem usou, por exemplo, o ChatGPT sabe que, às vezes, as respostas têm umas nuances que não são bem o português que estamos habituados em Portugal. Equipe, em vez de equipa. Como posso ajudar você, que aparece de vez em quando, ou há uma outra palavra que está no artigo que é encanador, quando se faz alguma pergunta sobre canalização, não é? Portanto, há aqui uma diferença grande. Claro. Nunca me cruzei com essa. Se calhar nunca fizeste perguntas sobre canalização no ChatGPT. Porquê que isto acontece? Porque estes modelos de linguagem são treinados, ou seja, aprendem a falar português com base naquilo que é descarregado na internet. Portanto, vão buscar textos em português, em inglês, espanhol, tendo em conta que o português do Brasil tem muito mais peso online, não é? Estamos a falar de mais de 200 milhões de pessoas a fazerem publicações contra os 10 milhões dos portugueses falantes do português da Europa. Obviamente que o volume de dados do português do Brasil é muito maior e, portanto, o ChatGPT e outros modelos assim aprendem um português que não é aquele que se fala maioritariamente em Portugal. Portanto, e no artigo falam com muitos especialistas, muitos professores, linguistas, que dizem que é importante ter um modelo que consiga compreender as diferenças e até os regionalismos do português. O artigo explica com uma linguagem acessível, mas como é que funcionam estes modelos e porque é que poderá ser importante ter um ChatGPT a falar português de Camões. Português. Está no Observador.